Gostaria de saudar o presidente do Conselho Regional do Rio de Janeiro, Leocir Del Pais, e, ao fazê-lo, saudar a todos os presidentes dos conselhos regionais aqui presentes. Gostaria de saudar também ao nosso conselheiro federal, nosso diretor da CRI, André Sancella, e, ao fazê-lo, cumprimentar a todos os conselheiros federais também aqui presentes, e aos plenários. Mas um cumprimento muito especial a vocês que estão aqui presencialmente. Não há sentido de fazer o 26º EMBRA se não fosse a presença de vocês. Vocês são realmente a razão de ser desta indagação intelectual, dessa reflexão, dos debates que aqui ocorrerão. Também um cumprimento para aqueles que nos assistem através da web, na TV web ou pela rádio web. Me coube uma missão complexa. Para onde vai a administração, me pediram para dizer um pouco para onde vai o Brasil. Que contribuição a administração, a nossa profissão, pode dar para facilitar a trajetória de construção de uma nova narrativa para a história do nosso país? Este é o grande desafio que se coloca, colegas, para nós, profissionais de administração. Administrador em cada posto de trabalho, no anonimato do seu exercício profissional. Administrador na direção das entidades, como praticamente todos aqui dos conselhos, mas também do sistema sindical, das federações e dos sindicatos. Quando os avanços da psicologia social revelaram que o mundo das percepções é a um só tempo fonte limite do comportamento humano, quer dizer, a fotografia que eu faço de determinada realidade determina a maneira como eu me comporto, surgiram infindáveis implicações para a análise e o estudo do comportamento humano no universo das organizações, mas também no universo das sociedades. A maneira como eu penso determina a maneira como eu percebo, e a maneira como eu percebo determina a maneira como eu me comporto. O pensar determina o meu agir. A teoria determina a minha prática. Nada mais prático do que uma boa teoria. Será que temos essa boa teoria na nossa nação? Os conceitos determinam os comportamentos das nações. Brasil, sempre retardatário no processo histórico mundial. Conceitos ultrapassados, superados, que levam a adotarmos práticas obsoletas. Não somos um país velho, somos um país obsoleto. Tratamos como atuais, absolutamente atuais, conceito que em outras nações há muitos já foram ultrapassados. E com isso, estamos sempre a reboque. As elites, historicamente, cabeças deslumbradas pelos países hegemônicos. Quantos de nós, das elites, não gostaríamos de ter nascido em determinado momento da época histórica do Brasil na França, ou na Inglaterra, ou nos Estados Unidos? É o mimetismo e o servilismo científico-tecnológico que preferimos. Se nós olharmos o esforço de desenvolvimento de tecnologia, desenvolvimento de conhecimento, lembro o Mauro agora protestando com o corte, né, das bolsas de estudo, mestrado e doutorado da CAPES. É o mimetismo e o servilismo cultural, que somente se rompeu isso na Semana de Arte Moderna em São Paulo, em 1922. Uma exceção que em busca do nosso destino cultural. Brasil, sempre aquele que vai ser o maior do mundo. O maior do mundo em tudo. Vaticínio que, infelizmente, nunca chega. Aliás, temos a deformação cultural de repetir esse quase lugar comum. Em quase tudo, dizemos que somos o maior do mundo. Brasil, sempre deitado em berço esplêndido. Um gigante adormecido que nunca acorda e que nunca se levanta, que nunca anda à frente. Pelo menos, antigamente, ainda andava à frente no futebol. Agora a síndrome do cachorro vira-lata nos faz entender até que o 7-1 é normal e que a gente ser desclassificado
por um país secundário na cena do futebol nacional também é normal, porque eles aprenderam. E nós? Estamos desaprendendo? Um ponto da curva na história do Brasil certamente foi a Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira se deu exatamente no período da Revolução Francesa, no desenvolvimento da Alemanha e da Inglaterra, no processo da Revolução Industrial, na Revolução Americana de 1976. Se tivesse dado certo a Inconfidência Mineira, porque estávamos contextualizados naquela época, como exceção, nos movimentos mais avançados, inteligentes, que vigiam na sociedade mundial. Estamos agora em pleno processo eleitoral. O povo brasileiro vai, mais uma vez, vai escolher quem serão aqueles, que dirigirão os destinos do nosso país. Nos próximos 4 anos, vamos escolher o presidente, o governador, o senador, o deputado federal e o deputado estadual. 5 votos decisivos. Sempre se diz, a voz do povo é a voz de Deus. Bem, aqui no Brasil, mas esse lugar comum não tem qualquer base de verdade. Certamente Deus não é brasileiro, e muito menos o Papa. Aliás, o Papa é argentino, e pior, torce pelo São Lourenço. Não esqueçamos, temos de votar também no vice-presidente, hein, pessoal? Não esqueçam. E no vice-governador, que são cargos até mais decisivos. A história é mestra em nos mostrar e nos ensinar a importância do vice no Brasil. Deodoro mal assumiu, logo depois de 1 ano, já foi substituído por Floriano. Rodrigues Alves, no segundo governo, nem chegou a assumir, foi substituído por Delfim Moreira. Delfim Neto não. O Delfim Neto mandou em muitos governos, da Revolução e os mais recentes agora. Jânio, que foi substituído pelo Jango. Getúlio por Café Filho. Tancredo por Sarney. Collor por Itamar. Dilma por Temer. Quem será o novo vice? Ai, meu Deus, quem será? É verdade? Caramba, aqui praga de urubu sempre pega. Pior, a gente não vota diretamente no vice. Isso aqui é pior ainda. O vice vem sempre embalado, no voto inconsequente da omissão e do desconhecimento. O voto no vice vem, muitas vezes, da ignorância e da irresponsabilidade. Pior ainda, votamos numa figura esdrúxula, chamado de suplente de senador, que nunca sabemos quem seja. Normalmente é o cara que financia o senador. Eita, instituição que precisa acabar, hein? Crise de 29, crise de 2008, a gente costuma comparar uma com outra. A história se repete? Será que a história se repete em 2008, o que aconteceu em 29? Como farsa ou como tragédia, nos dizia Hegel, que foi muito bem repetido por Marx em 18 Brumário de Napoleão. Essa eleição será uma farsa ou será uma tragédia? Ou será uma piada de mau gosto? Essa é uma questão que cada um de nós precisa se perguntar. Como o administrador se coloca neste momento? Na crise de 29, o administrador teve um papel decisivo na saída da crise e na recuperação do atraso. A questão que se coloca agora, hoje, em 2018, saberá o administrador reeditar na crise de 2008, que vige ainda em 2018. Crise ainda retardatária no Brasil, porque já superada em praticamente todos os países. Saberá o administrador reeditar o mesmo desempenho relevante que teve na saída da crise de 29? Tudo vai depender se soubermos mudar conceitos e se atualizarmos a nossa ação, se contextualizarmos a nossa ação aos tempos presentes. Seremos contemporâneos do presente na construção do futuro? Ou manteremos as velhas práticas de nossas entidades e associações profissionais do administrador, ultrapassadas e superadas nas últimas 3 décadas? Continuaremos voltados para um passado com o conceito de guildas e de corporações de ofício próprio para a Idade Média? Continuaremos arraigados a um passado corporativista,
vale dizer fascista, pois aquela parcela mal informada e mal formada de colegas administradores ainda tenta manter e confundir as nossas entidades como verdadeiras guildas e corporações de ofício. Serão nossas vanguardas do atraso intelectual e ideológico? Parcelas diminutas, mas muito ativas no Facebook e no WhatsApp. Falam como se estivesse falando do novo, mas são os velhos de sempre. Sempre, sempre. Essa gente representa o cadáver insepulto do autoritarismo e do totalitarismo corporativista. São fascistas de esquerda que pensam ser de esquerda. São, de fato, de direita, e da direita mais botocuda, porque intelectual e ideologicamente atrasados. É que precisamos pensar. Nossos conselhos, nossos sindicatos, nossas militâncias da situação das eleições de 17 de outubro, nossas militâncias da oposição no 17 de outubro. O Brasil que deu certo foi o Brasil entre 30 e a primeira crise e a segunda crise do petróleo de 73. O Brasil cresceu sem parar, na ditadura e na democracia, no regime civil e no regime militar, no bipartidarismo e no multipartidarismo, no presidencialismo e no pequeno período de parlamentarismo. Neste período, recuperou o ciclo histórico de estagnação do Império do século XIX e da República Velha no início do século XX. Cresceu a taxas chinesas. Ficamos até arrogantes naquela época. Brasil, ame-o ou deixe-o. O milagre brasileiro saiu junto com o milagre japonês e outras baboseiras que enchiam o nosso ego tupiniquim de pátria de chuteira. No século XIX, em 1808, éramos do tamanho dos Estados Unidos. Simplesmente assim. O Brasil tinha 4 milhões e 400 mil pessoas. Os Estados Unidos tinha 5 milhões de pessoas. O mesmo PIB e a mesma renda per capita. Em 1890, o Brasil era simplesmente 20 vezes menor que os Estados Unidos. E tudo isso com o imperador, que os professores de história ensinam, né? Sempre para nós, um imperador intelectual e filósofo, um cientista, que falava diversas línguas, poliglota, mas não fez nenhuma universidade. A primeira universidade no Brasil foi em 1910. Se correu porque tinha que se dar um título de doutor honoris causa para o rei Alberto da Bélgica. Corre para cozer a universidade. Como é que nós não temos universidade? E aí se criou a Universidade do Brasil, hoje Universidade Federal do Rio de Janeiro, 1910, século XX. Aliás, é preciso que se lembre que os cucarachos aqui, como a gente fala, né? Que não tem nada de cucarachos, eles já tinham instituições de ensino superior desde o século XVI. E que o Brasil só teve faculdade de ensino superior em 1808, com a transmigração da família real portuguesa para o Brasil. Vejam que esses problemas já vêm de longe. Brasil e Império, analfabeto com imperador culto. Brasil de hoje, elites cultas com um povo analfabeto funcional. Brasil e Império, último país a libertar os escravos. Brasil hoje, que mantém ainda a cultura escravocrata e da exploração do trabalho vil e indecente no campo e nas cidades, dos brasileiros e dos imigrantes. Trabalho escravo que oferece e que ofende efetivamente a nossa dignidade como nação. Em 1960, o Brasil era do mesmo tamanho da China e da Coreia. Hoje, somos consumidores dos produtos de ponta desses países, que antes ridicularizávamos e chamávamos à época de bugigangas e quinquilharias chinesas e coreanas. 1/3 da população da produção nacional brasileira vinha da indústria, hoje apenas 11%. É a desindustrialização brasileira que agora também, e cumprimento os colegas do Paraguai que estão aqui presentes, contribui para industrializar o Paraguai, que na guerra do Paraguai com o Brasil já era mais industrializado, porque estava contemporâneo com a Revolução Industrial e o Brasil não estava. E ainda a gente que comemora
a nossa desindustrialização como um argumento pífio de que a indústria é má porque polui. São os moderninhos do atraso. Logo, a indústria que melhor paga e a que melhor contrata. Quando a gente foi fazer, né, Mauro, uma pesquisa do nosso sistema de ONECAD, Observatório de Egressos, ao olhar os 400 mil registrados na nossa profissão, a gente constatou uma realidade difícil. As faculdades ensinam a todos nós a trabalharmos na indústria, mas 72% dos registrados no Conselho trabalham em serviços. Há uma dissonância, um gap inacreditável entre aquilo que se ensina na universidade e aquilo que o mercado está exigindo de nós, num país que se desindustrializa ao mesmo tempo. Não há do país do primeiro mundo que não seja superindustrializado. E hoje pergunto, 1975, 2018, crise do petróleo para cá, novo ciclo profundo de estagnação e de decadência, de marca-passo, em que pese alguns espasmódicos e episódicos surtos importantes de desenvolvimento no período. Estamos de novo superados no processo histórico mundial e não nos damos conta disso. Pior cego é aquele que não quer ver. É preciso ver o que é visível, mas que não é visto. Como dizia o padre Antônio Vieira, a cegueira da arrogância, a cegueira da distração, nos impede de enxergar, de ver. Mas, neste momento, pior ainda, é a cegueira da miopia intelectual e do radicalismo ideológico que divide o país, tanto de esquerda quanto de direita, que nos faz propor para hoje soluções que já não deram certo nos séculos XIX e século XX. Somos atavicamente dependentes dos produtos agrícolas e das matérias-primas. Ora é o pau-brasil, depois é a cana-de-açúcar, depois é a borracha, é o café, é a soja, é o ferro bruto. Hoje exportamos soja e carne, graças a Deus, muito bem, para comprar máquinas e insumos dos países industrializados. E viva o agronegócio. Brasil fora da primeira revolução industrial do século XIX. Ficou fora da primeira revolução industrial por erros bizonhos de políticas públicas e por opções equivocadas de construção de destino. Vivemos sempre na perspectiva Deus dará. O imperador Pedro II se divertia com o telefone do Grambel na Feira Industrial da Filadélfia. Todos falam isso. Mas, ao mesmo tempo, excluiu o Brasil do processo civilizatório da industrialização do século XIX. No Brasil, o império, só o imperador autorizava a constituição de sociedades anônimas, porque tinha a tal de lei do entrave. Agora, no século XXI, a história se repete, não como farsa, mas como uma enorme tragédia. Estamos ficando fora da quarta revolução industrial, da economia 4.0, por nossa própria conta e culpa, em virtude de nossos próprios equívocos e erros. Somos passageiros da agonia num carro reboque da história. Somos vagão secundário a reboque dos países que avançam. Mais uma vez, retordatário na história. Hoje não temos mais leis do entrave que o imperador assinava, mas temos muitas outras contraditórias e atrasadas que atravancam o país. Vamos continuar a ser o país do futuro, com que o alemão Stefan Zweig, antes de suicidar aqui na cidade de Petrópolis, aqui na Serra do Rio, ingenuamente nos encantou e homenageou. Ele acreditava no Brasil. Mas não só não percebeu a enorme capacidade desse país para errar e se equivocar, e errar de novo, e repetir o mesmo erro. Talleyrand, grande primeiro-ministro francês, uma vez disse sobre os Bourbons: esses Bourbons não aprendem nunca, mas também não esquecem nada. Acho que ele estava pensando no Brasil, sem saber. Este país só consegue fazer a coisa certa depois de perder todas as oportunidades, todas, de fazê-las certas. A crise de 29, a saída se deu pela ação direta do Estado, é verdade. Aliás, não só no Brasil, e funcionou muito bem. E os administradores ajudaram muito, foram decisivos, com o DASP. Hitler na Alemanha, deu certo lá, não importa as consequências disso. Stalin na Rússia, Franco na Espanha,
Salazar em Portugal, Mussolini na Itália, Getúlio no Brasil com a Revolução de 30 e o golpe fascista do Estado Novo de 37. Todos tiveram resultado, sucesso, e foi pelo Estado. Mesmo Roosevelt, nos Estados Unidos, foi o mais impositivo e autoritário chefe do Estado americano, num país que sempre primou pela plenitude do Estado democrático de direito. A saída da crise de 29, na saída da crise de 29, todos os regimes fascistas ou comunistas e os soi-disant democráticos adotaram a mesma estratégia. Repita-se, todos com grande sucesso. Foi o fim do laissez-faire, o fim da mão invisível na economia, substituído pela pata robesiana e modernizante do Estado. Se ampliou e se aprofundou a presença cachapante, sempre fortíssima do Estado, em todos os campos possíveis, sempre o Estado, e deu certo para todos por algum tempo, para poucos por muito tempo. Comunistas e socialistas, soviéticos, a vanguarda do proletariado, pelo Comitê Central, pelo Comintern, pelo secretário-geral, Lenin, Stalin e os outros. Ditadura do proletariado, empolgada na mão do chefe do partido. O chefe do partido era o chefe do Estado. Qualquer semelhança com o Brasil será mera coincidência. Tudo no Estado, nada fora do Estado. Estado tutelado pelo partido. Fascistas, de novo, tudo pelo Estado e nada fora do Estado, tutelado igualmente pelo partido. Aqui, no Brasil, naquela época, capitaneado pelos integralistas. Se para os comunistas e socialistas o partido era a vanguarda da classe operária, para os fascistas o partido era a expressão da superioridade da raça. E o Estado a serviço do partido. Ocupação deletéria do Estado pelo partido, para os da esquerda, o secretário-geral do Comitê Central, o comissário do povo, a expressão do condottieri das massas proletárias. Para os da direita radical, o Führer e o Duce, a expressão da superioridade de um povo e de uma raça. Totalitarismo de direita e totalitarismo de esquerda, e o Estado presente e o Estado mandado pelo partido. Fascismo de direita e fascismo de esquerda em verdade. O Estado, o grande Leviatã, no dizer de Hobbes, evidencia inquestionavelmente a natureza comum do totalitarismo de esquerda e de direita, no Brasil e no mundo. É como se fosse, eles são tão distantes, que vão se aproximando como uma ferradura. E daqui a pouco a teoria e as práticas da direita são exatamente iguais à teoria e às práticas da esquerda. Estão se aproximando. Por isso são tão parecidos. Nada mais parecido com o radicalismo de esquerda do que o radicalismo da direita. Disputam historicamente apenas quem mata mais no exercício do poder. Lembro um dito da Revolução Francesa: nada mais girondino do que um jacobino no poder. Nada mais a favor dos banqueiros do que um socialista no poder. Qualquer semelhança com pessoa viva ou morta será mera coincidência. Retardatário no processo histórico, o Brasil ainda crê que essas circunstâncias, que essas ideias, que esses conceitos, que essas práticas ainda sejam válidos no mundo em que vivemos. Formuladas no século XIX, aplicadas no século XX, sempre de forma desastrosa, muitas vezes trágicas, queremos ainda validá-las e legitimá-las como saída no século XXI. Adorador da inércia, o passado aqui não passa. O Brasil quer manter os mesmos conceitos e práticas do século XIX no século XXI. O Brasil quer fazer o passado presente. O Brasil quer ser o elo perdido de um tempo que não mais existe, nem na política, nem na economia, e muito menos na vida do cidadão comum. Mais do que ideias velhas, o Brasil tem ideias obsoletas, descontextualizadas dos tempos presentes. Se Marx ressuscitasse, se desse a milagre da ressurreição, e ele olhasse as próprias categorias que colocou entre os expropriados e os expropriadores,
entre classe dominante e o conceito de mais-valia, que foram formuladas à luz da análise marxista da economia primitiva, do capitalismo primitivo, no século XVIII e XIX, na Alemanha e na Inglaterra. Ah, como é que ele veria a contradição entre salário e lucro? O colarinho branco e o colarinho azul. A divisão internacional do trabalho, quando ele se constatasse que o robô hoje, né, a classe média e a inteligência artificial eram absolutamente impensáveis, até como ficção científica, ao tempo em que ele viveu. Essas discussões obsoletas, muito próprias da academia brasileira, que discute essas questões políticas, deve fazer chorar de rir os chineses que estão avançando tão rapidamente, a academia chinesa. Porque a gente quer reeditar esses conceitos como se eles fossem hoje os mesmos conceitos do século XIX. Meus colegas e amigos, essa confusão é tão presente em nosso país que as forças inorgânicas, repito, inorgânicas, tanto da direita quanto da esquerda, se confundem e se misturam como se fossem forças políticas da mesma natureza. As mesmas práticas e as mesmas crenças no Estado como um salvador. É a PJ que quer ser, que vai à falência como pessoa jurídica e fica mais rico como pessoa física. E é o cidadão comum que, ao receber um benefício, acha que não tem que dar nada em contrapartida para um dia ter a porta de saída daquele benefício que recebe. É o Estado que, o grande provedor, que tem que dar tudo. Eleição de 1989, para onde vai a administração? Para onde vai o Brasil? É o nosso tema. Sassamutema e o caçador de Marajás. Os dois, tanto Sassamutema como o caçador de Marajás, os dois acabaram na presidência da República e deu no que deu. Tinha candidato de todas as matizes ideológicas. Bertoldo Brecht, diz em Galileu Galilei, infeliz o país que não tem heróis. É o André Fart que fala para ele, o aluno, e o Brecht diz assim, não, o Galileu, diz, não, infeliz o país que tem necessidade de heróis. Este país não só é duplamente infeliz, primeiro porque não tem heróis, e segundo porque pensa que tem necessidade de heróis. Um país que necessita de um salvador não merece ser salvo. Ditador militar diz, eu prendo e arrebento. Há uns décadas atrás. Candidato civil hoje diz, só eu vou conseguir libertar Lula e enquadrar o STF e o Poder Judiciário, botar cada um na sua caixinha. É a visão moderna do prendo e arrebento do regime militar. Querer salvar é sublime. Julgar-se um salvador é absolutamente ridículo. Muitas vezes é pior do que isso. É trágico. Nessas eleições de 2018, eu imagino que, dependendo do desenrolar da campanha do primeiro e segundo turnos, essas forças inorgânicas da política brasileira vão até votar uma na outra, sempre na busca do voto útil. Aliás, muitos inorgânicos passaram e ainda passarão para uma sigla ou para outra, por falta de coerência ou por uma enorme falta de contradição de conceitos, talvez até porque tenham os mesmos conceitos. Quem viver, verá. Dependendo de quem vai para o segundo turno, vamos ver, por exemplo, muito bolsonarista votando em candidato petista, ou muito petista de passeata ou de Facebook votando em candidato bolsonarista. Não se engane. Não falo dos petistas e bolsonaristas de carteirinha, claro. Falo dos inorgânicos. Vejo os votos de ambos. Se pegar os 30 anos de Bolsonaro, 2 na Câmara e 28 na Câmara Federal, 2 na Câmara Municipal e 28, e pegar os votos de petistas desses 30 anos, vocês vão se surpreender, que vão ver que os votos deles são sempre na mesma direção e sentido. O que os separa é o politicamente correto. Os votos são rigorosamente os mesmos, na mesma direção e no mesmo sentido. Porque eles são iguais. Lembrem da ferradura, direita e esquerda. Em 1989 tivemos Lula e Collor. Agora temos uma grande novidade. Temos Lula e Bolsonaro. É o sebastianismo e o messianismo deletérios, sempre em busca de um salvador. Não se discute conceitos, nem ideias,
se discutem pessoas. Quem pode ser mais salvador? Meus amigos e colegas, numa clivagem histórica entre pobres e ricos, entre elite e povo, sempre vamos destacar a baixa identificação de todos com os reais interesses da nação e do bem comum. A nossa Constituição Cidadã é um rol mal costurado de direitos e de privilégios, em que aqui ou ali, às vezes, se refere a um difuso interesse do bem comum. Aqui se consagra na Constituição a ideia dos direitos adquiridos, dos privilégios e benefícios consagrados nas Constituições anteriores. Somos realmente um país singular. Nem a esquerda nem a direita efetivamente funcionam no interesse do bem comum, no interesse coletivo, todas as vezes em que ascendem ao poder. Todos se igualam no que tem de pior em ambos os regimes, concessão de privilégios e de benefícios aos amigos e os apaniguados. Aos amigos, todos os benefícios da lei, recursos públicos, benefícios privados, ambos a serviço do capitalismo financeiro, corrupção e enriquecimento ilícito, principalmente das chamadas classes políticas, das classes empresariais e dos estamentos burocráticos do Estado. O serviço público se transformou em castas de privilegiados. Jurídico, auditoria, fiscais, legislativo, os altos funcionários, não os Barnabés. Esses integram os 2% mais ricos da população brasileira. Marx, ao escrever O Capital, ele falava de uma aliança tática entre a classe operária e a burguesia modernizante. Foi isso que ele viu na Inglaterra e na Alemanha, e previu no processo. Ele não entendeu o Brasil, que não tinha ainda. Nós estávamos fora da Revolução Industrial. Aqui, a burguesia, a aristocracia rural se transformou em burguesia modernizante com dinheiro público, com dinheiro do Banco do Brasil. E a aristocracia veio do campo e se tornou moderna. E se a gente olhar a história do processo da industrialização brasileira, a gente vai ver que foi exatamente assim. Então essa aliança tática não se deu entre a burguesia e a classe operária contra o inimigo comum terrível que seria a aristocracia rural, porque a burguesia modernizante se transformou, era a transformação, era o elo novo da aristocracia rural. Gleicon de Paiva, estudante do Pedro II, do colégio, na Fundação Getúlio Vargas, também fui estudante do Pedro II. Ele entrou um dia, eu estava impressionado, porque ele era o ideólogo da Revolução de 64. Anos depois, o René Dreyfus escreveu um livro, 1964. E ele entrou lá, sabe, Carlos Roberto, você era meu bicho, era mais... E ele entrou para dar uma palestra. Ele é, rapaz, o ideólogo, lembra disso? Aí ele disse assim, o empresário brasileiro, meus filhos, fiquei chocado, é um híbrido roedor, tem a voracidade do rato e a coragem dos coelhos. Falei, cara, como é que o ideólogo da direita pode falar um negócio desse? Hoje nós temos o verdadeiro capitalismo brasileiro. Mas em 1968, quando Gleicon de Paiva se falava, ele falava da maioria da experiência do capitalismo brasileiro. A construção, e era o ideólogo da Revolução de 64, o pensador e o formulador da Revolução. A construção de um novo tempo, conceitos e práticas, pensamentos e ações ajustados à sociedade do conhecimento, à economia 4.0, à quarta revolução industrial. No Brasil, o velho precisa morrer para que o novo consiga nascer. Não adianta querer reformar o que simplesmente precisa ser extinto. Não adianta dar mais sangue, dar mais vida, renovar o que não mais deve existir. É preciso nascer ou renascer. E aí vem com outro CPF, para quem acredita em ressurreição. Isto vale para o Brasil, quanto vale também para o nosso sistema CFA-CRAs. Bem, os nossos sindicatos de administradores também agora estão desafiados a renascerem como verdadeiros sindicatos, e não mais como grêmios recreativos e pouco literários. As exceções apenas confirmam a regra. Padre Antônio Vieira, gosto muito do Padre Antônio Vieira, ele dizia, é preciso aprender a dizer não. Por mais que você doure um não, ele é sempre ferro. Por mais que você adocique um não, ele é sempre amargo. Por mais que você embeleze um não, ele é sempre feio. Se você lê o não pelo verso ou pelo anverso, porque o não era N-O-N, né?
Ele continua não. E o pior, que na língua portuguesa, o pois não é sim e o pois sim é não. O Brasil precisa superar essa extravagância de secular, né? De sempre manter numa nova Constituição, como já disse, os direitos e privilégios adquiridos nas constituições anteriores. É preciso de consagrar como válido e legítimo o privilégio de alguns poucos, em detrimento de muitos. É preciso focar no bem comum de todos, aqui e agora. Pensar no presente e construir o futuro, sem compromissos com os benefícios do passado. Os déspotas de uma burocracia insensível, os déspotas de uma gestão pública voltada para si mesma. A indiferença ao bem comum é o vício da política e da gestão pública, praticadas pelos déspotas da burocracia insensível. O conceito de interesse público ou do bem comum precisa deixar de ser compreendido no Brasil como um dado a ser definido e equacionado a partir da lógica da percepção singular da autoridade pública circunstancialmente ocupante da função de poder e de mando. Precisa ser construído, implementado e resolvido a partir das avaliações e das considerações decorrentes e emanadas do Legislativo e da Justiça. Acima de tudo, emanadas e decorrentes do cidadão. A Federação Brasileira nasceu de cima para baixo, e nós olhamos o cidadão como um detalhe apenas. Outras federações, e cito uma delas, os americanos, a federação nasceu de baixo para cima. É o cidadão que tem o protagonismo, não é o Estado, não é o burocrata do poder. O cidadão não é a variável dependente do Estado, é o seu agente, é a sua razão de ser. A visão do Estado precisa ser feita a partir do cidadão. A vontade do Estado não é sinônimo de interesse público a coisa alguma. Muito menos o é a interpretação casuística e interesseira de qualquer um de seus agentes. O respeito aos direitos individuais e coletivos, de pessoas físicas e pessoas jurídicas, tem de ser o compromisso primacial do próprio Estado. É o Estado a serviço do cidadão, não o Estado a serviço do próprio Estado e de seus servidores, em particular das castas de servidores privilegiados. Repito, do mundo jurídico, do Ministério Público, da Procuradoria, da Defensoria, do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, das auditorias, dos fiscais, dos promotores, dos servidores do Legislativo, do servidor judiciário. E o Barnabé que se dane, porque ele é, sim, Marx, o expropriado nesse mundo de expropriadores. A burocracia não se funcionaliza colaborativamente para o melhor atendimento aos cidadãos, mas se esgarça em competições antagônicas, intestinas, para obtenção de crescentes ganhos de nacos do poder e de novos privilégios para os seus protagonistas. São as castas privilegiadas de servidores públicos brigando entre si por mais poder e mais privilégios, não por melhor servir o cidadão. O Estado democrático de direito, a ser realizado nesse século XXI no Brasil, não há mais espaço para a defesa da prevalência do difuso e incerto interesse público, visto sob a angulação exclusiva do ente estatal. Interesse público é o interesse do cidadão, simples assim. O desafio que se coloca para o país é justamente aprender a identificar qual dos interesses é o público, livre do aleijão intelectual e conceitual de vê-los sempre confundidos com os interesses estatais preconizados e defendidos e legislados por seus próprios agentes. A descrição romântica, e agora uma atenção, a descrição romântica, repetida como jargão por muitos incautos, ou mal formados, ou desinformados, porém totalmente falsa, do fenômeno administrativo, consagra a tese, até como lugar comum, de um advoguês absolutamente rastaquera, de que o agente privado pode fazer tudo, desde que a lei não o proíba, enquanto ao gestor público só compete fazer o que está estritamente previsto em lei. Já ouviram isso e repetem isso. Nada mais irreal diante das circunstâncias da ação administrativa em nosso país.
Talvez quando o Eli Lopes Meirelles falou isso, que é repetido, talvez ele tivesse razão à época. Hoje não tem, não. Nada mais irreal diante das circunstâncias da ação administrativa em nosso país. Em verdade, no Brasil, o Estado legisla para si próprio. Repito, acima de tudo, legisla para sua casta de servidores privilegiados. E que se dane o Barnabé. A administração pública dispõe de um direito especial que resulta não da vontade do povo, expressa pelo legislativo, mas de decisões e ações discricionárias, formuladas e operadas pelo próprio executivo. Não há como falar em garantias e direitos individuais da dita Constituição Cidadã quando a administração pública edita as suas próprias normas jurídicas, suas administrativas, e julga autonomamente os seus litígios com os administrados e com os cidadãos, à luz de seus próprios critérios e desígnios de vontade. Quando a gente vê o orçamento, basta pegar qualquer diário oficial. Vai ter um decreto hoje em qualquer prefeito, em qualquer governo, federal ou estadual, de um decreto mudando o orçamento de um PT, de um programa de trabalho para outro. Qual é a competência de um país presidencialista que dá certo que o presidente pode fazer isso? Por exemplo, os Estados Unidos. Zero. Aqui, se o presidente, o governador e o prefeito quiserem, eles mudam 100% no orçamento. Basta subestimar as receitas, Carlos Roberto, professor de orçamento, e subestimar as receitas e superestimar as despesas. As leis. Quem é que legisla no Brasil? 85% das leis feitas no Brasil, se nós olharmos o Congresso Nacional dos últimos 30, 40 anos, nós vamos ver que eles são de iniciativa do chefe do Poder Executivo. 10% das leis são feitas por iniciativa do chefe do Poder Judiciário. O resto é o Congresso. E ele se repete, onde a vaca vai, o boi vai atrás. Nos governos estaduais e nos governos municipais. Qual a iniciativa de projeto de lei de um regime presidencialista? Por exemplo, de novo, os Estados Unidos. Qual é a iniciativa que tem o louco do Truman, como é que ele chama? Trump. 0%. Ele não tem nenhuma iniciativa de lei. Aqui tem até o tal de vício de iniciativa. O vereador quer fazer um nome de rua, em muitos lugares, o prefeito pode vetar porque tem vício de iniciativa. Os sistemas de controle, TCUs, TCEs, TCM, quem acusa não julga. Que conversa é essa? Que questão democrática é essa? Quem acusa, julga. E você se defende para aqueles próprios que te acusam? Não há dúvida que o custo do controle no Brasil é muito maior do que o risco. O propalado princípio da separação dos poderes nada mais é do que a cortina de fumaça que tem permitido ao Executivo, ao Judiciário, ampliar cada vez mais as liberdades de ação discricionária, infensa a qualquer controle dos cidadãos. O Legislativo é um hiperfenômeno secundário na cena do poder nacional. Está à margem dos poderes que de fato o mandam, o Executivo principalmente, e a bagunça de hoje que nós temos no Judiciário. A ação administrativa não se circunscreve à mera aplicação mecanicista da lei. Pelo contrário, em muito ultrapassa. Se nós olharmos resoluções do Senado, que constitucionalmente tem que cuidar dos estados e municípios, a gente vai ver que qualquer portariazinha de qualquer ministro da Fazenda revoga tudo aquilo e define muito mais. É preciso conter os déspotas administrativos, velha praga colonialista e patrimonialista da nossa história. Entulho e escombro da resistente cultura estatal autoritária brasileira. Não há dúvida de que no Brasil o operador da política, o burocrata do poder, o agente político em geral, termina por se tornar antagonista do cidadão. O agente político, o burocrata no poder, é contrário ao cidadão. O agente político, o burocrata do poder, é inimigo do cidadão comum, seja o Zé da Silva, seja o cidadão empresário. No Brasil, o burocrata tem uma visão burocrática, até mesmo da desburocratização. Seja a reforma administrativa, a modernização administrativa, a desburocratização, cria-se logo um ministério para desburocratizar, para fazer a reforma. E a gente burocratiza até a desburocratização. E, mais uma vez, sempre voltada para si mesma.
Importantes os temas: pessoal, material, logística, suprimentos, OEM, etc. Mas jamais como servir para melhor o cidadão, melhor pessoal, melhor logística para servir o cidadão, mas certamente para garantir maiores privilégios às suas caixas de servidores donatários da burocracia pública. Falamos de castas nas Índias, mas aqui nós temos castas. Foco no cidadão, sempre foco no cidadão. A gestão do Estado está aprisionada entre tantos paradoxos, tantas contradições, tantas disfunções, tantos conceitos e aplicações inadequadas dos verdadeiros papéis e funções essenciais dos nossos poderes institucionais, que jogam na lata do lixo toda a formulação de Montesquieu sobre a organização do Estado democrático. Vivemos uma anarquia institucional. Eu diria melhor, vivemos um baguncismo institucional no Brasil neste momento. É o anarquismo institucional em sua expressão mais deletéria. Temos um Supremo, ou 11. Cada ministro é um Supremo próprio. O cidadão exige ser colocado no centro do debate político, respeitado como razão de ser da existência do Estado. Devemos olhar um transeunte, um passageiro, um pedestre na rua, com o mesmo respeito que olhamos e tratamos um diplomata, um empresário, um grande médico. Somos todos iguais em direitos e obrigações. Não podemos nunca esquecer, o Estado politicamente é o indivíduo, o Estado é a pessoa humana, pelo menos ele existe para servi-lo. Novos papéis na relação entre o Estado e sociedade. No Brasil, o Estado nasceu antes da nação. Incompreensível, o absurdo, o obsoleto, é ainda hoje se discutir a sobrevida desse modelo ultrapassado. Quando a gente vê nos debates de televisão dos jornalistas com os candidatos, só se fala do Estado, como se a sociedade fosse um mero detalhe, como se o cidadão não fosse importante. Quando ele é usado, é como figura de retórica. Todos querem renovar o Estado, talvez por considerar que a sociedade seja incapaz de romper esse círculo de ferro de dependência e de submissão ao Estado. Esta é a visão arrogante dos donos do poder a que se referia Raimundo Faoro sobre os nossos estamentos burocráticos. O Estado está doente, certamente, mas também a sociedade está igualmente doente, porque permite que esse quadro de circunstâncias no Brasil se perpetue. Os debates têm se restringido à ação do Estado. Pouca atenção é dada às responsabilidades da sociedade, a não ser nos seus pleitos e reivindicações, sempre tribalizadas, nunca em busca do bem comum, mas dos interesses de cada um. Uma sociedade organizada tende a se autorregular, sempre que possível, da intervenção estatal. Quando a gente vê uma greve de lixeiros, aqui no Rio de Janeiro, da Conlurb, e na época, um ministro do Supremo disse, deixa que eu mato no peito, ministro aqui do Rio, do Supremo, e quando a gente vê esse mesmo ministro na greve dos caminhoneiros, ele também diz, deixa que eu mato no peito. E quando eu vejo uma audiência pública para discutir o aborto no Supremo Tribunal Federal, realmente estamos vivendo um baguncismo institucional. Isso ainda é louvado e cumprimentado. O aparato do Estado brasileiro cresce cada vez mais, mas não consegue dar atendimento minimamente satisfatório a um cidadão na porta de um hospital ou na porta de uma escola para matricular um filho. Ninguém vive na União, nem nos estados, já é lugar comum. Vivemos na prefeitura, no município. É na prefeitura e com os munícipes que estão os problemas. A Constituição de Cidadã de 88 se deformou e se perverteu. Fez do município e do munícipe ficarem, de novo, de pires na mão, em solicitação aos mandatários da União, em genuflexão. Ei, você aí, me dá um dinheiro aí, solta uma verbinha, financia o meu projeto. E os prefeitos e governadores voltaram a ser meros chefes de pessoal de suas unidades federativas, cuidam das folhas de pagamento de pessoal. É vexatório e humilhante para uma pretensa sociedade moderna ver o prefeito ou um governador afundado na burocracia federal para conseguir algum repasse. A gestão do Brasil no mundo em transformação. O que é longo prazo?
Já vou terminar. Estou ficando longo, eu sei, mas essa missão foi difícil. Quem precisa de falar tanto tempo é porque não pode explicar direito o seu tema. O que é longo prazo neste primeiro quartel do século XXI? Um mês? Um ano? Um dia? 10 anos? Quanto entre nós, brasileiros, teremos oportunidade de usufruir das revoluções que ainda vêm por aí? Só Deus sabe. Que prazos durarão os contratos? Quais serão as novas infraestruturas? Quantos anos terão de vida até serem ultrapassados? Precisaremos de contratos? Os valores serão cada vez mais transitórios e descartáveis? Ou a natureza do homem, como dizia Claude Lévi-Strauss, é permanente e universal? O romano, o grego, é exatamente igual. Fico pensando que sim, porque 2000 anos depois de Cristo, se tivesse jeito, já estava tudo resolvido. O ativismo político tradicional dos sistemas de representação se esvai, tocado pela cidadania de proximidade. Os conglomerados econômicos precisam se fragmentar para estar mais perto de seus mercados. Não se pergunta se a sociedade está preparada para viver a ordem global, onde todos seremos, como diz Luiz Augusto, os cidanetes, quer dizer, os cidadãos da internet. Pior, o problema é que sequer conseguimos realizá-la em nossos universos mentais e gerenciais. Temos a cabeça limitada e restrita ao modelo industrial em processo de extinção. Pensamos num passado que deixa de existir e não conseguimos construir, no presente, um futuro que precisa nascer e florescer. Meus amigos e colegas, colegas porque estamos todos subordinados à mesma lei 4769, companheiros porque navegamos na mesma viagem, na construção de uma sociedade mais justa, mais fraterna, com organizações mais eficientes, que dê maior lucro para as organizações e mais relação humana para todos. E somos amigos porque somos apaixonados pela administração. Muito mais gostaria de falar para vocês, mas muito mais mesmo. Mas já os cansei e os aborreci bastante. Gostaria de lhes falar, por exemplo, viu, André, que as instituições e os costumes, os hábitos, as regras formais e as regras informais educam e deseducam, pervertem ou constroem, dependendo de como as utilizamos. A escola educa, mas a instituição pode deseducar. As nossas instituições deseducam. Que o processo de educação não se faz só na escola, mesmo com o ensino de alto nível. As instituições e os costumes também educam e deseducam. Gostaria de lhes dizer que o custo do desperdício e da irracionalidade da gestão é muitas vezes maior do que o custo da corrupção, até porque facilita a corrupção. É preciso voltar aos princípios do Fordismo primitivo, Fordismo que todos nós criticamos, mas que, na maioria das vezes, quase nunca lemos os livros de Ford. Aliás, em português é uma maravilha, porque a tradução é do Monteiro Lobato. Certamente ele é escrito melhor em português do que em inglês. O ghostwriter de lá não deve ter sido melhor que o tradutor daqui. Gostaria de reafirmar a vocês de que se há crise no Estado, se há muita presença do Estado na vida do cidadão, é porque se tem muito pouco a sociedade na vida do cotidiano. Vivemos uma crise de ilegalidade porque somos um país que legisla mal, muito mal, sempre a serviço de grupos de interesse. Como dizia o Capistrano de Abreu, precisamos só de uma lei, artigo número 1, cumpram-se todas as leis, artigo número 2, revoguem-se as disposições e contrárias. O que ele não disse é que essa lei precisa ser a favor do cidadão, porque senão vai ser a favor, de novo, dos burocratas do Estado. Vivemos uma crise de licitude, sim, porque a hipocrisia é o vício da moda, e o vício na moda se torna virtude. Ser hipócrita está virando virtude no Brasil. Vivemos uma crise de licitude porque o cinismo, como dizia Machado de Assis, é a sinceridade do canalha. Meus colegas, o homem de bem precisa ter ousadia dos canalhas, dos corruptos e dos patifes para praticar o bem e rejeitar o mal. Gostaria tanto de lhe falar um pouco sobre como é preciso enfatizar a forma como a tecnologia e a sociedade coexistem,
Não é uma simples relação binária, aceitar e viver com a tecnologia ou rejeitar e viver sem ela, como o ET. É preciso refletir sobre quem somos, como vemos o mundo, como seremos felizes ao desfrutar os avanços tecnológicos e como empoderar o ser humano, como centrar as tecnologias no ser humano, como estimular a cidadania com o uso de tecnologias tão avançadas. Ah, como gostaria de falar, Francisco, aqui sobre os níveis de liderança e de compreensão das mudanças em curso em todo o mundo. Como são baixos os níveis de entendimento de nossas elites sobre as necessidades de respostas provocadas pela quarta revolução industrial, já em pleno encaminhamento. É preciso sensibilizar a população, principalmente os nossos profissionais, pelo novo escopo doutrinário de nossa profissão, dos técnicos de administração, dos tecnólogos, dos administradores, dos bacharéis em áreas conexas, pelos administradores, pelos mestres e doutores. É preciso sensibilizá-los para a mudança, para grupos diversificados de cidadãos e de comunidades, para evitar a reação inexorável, a reação popular e a vanguarda do atraso com a manutenção do establishment e do status quo. Não vamos repetir, no século XXI, ficarmos fora de novo, agora da quarta revolução industrial. A partir de agora, tudo está sendo diferente. É preciso aprender a ser gente neste novo mundo que se descortina todos os dias. Ah, Mara, como gostaria de lhe falar sobre o senso comum de associar corrupção a ganhos indevidos, que nós fazemos. Mas a corrupção não é apenas uma questão de suborno e de pagamentos ilícitos e imorais. A corrupção também se dá pelo corromper um bem ou uma prática social, muitas vezes por um cidadão muito correto, atribuindo o valor inadequado, porque significa degradá-la. Os postos de gasolina aproveitar a greve dos caminhoneiros para quadruplicar os preços. Muitos comerciantes de todos os gêneros de comércio fizeram a mesma coisa. Se valem assim, não da lei velha da oferta e da procura, mas do comportamento imoral e ilícito, aético, de querer levar vantagem de tudo. E são todas pessoas de bem. A escolha do mercado não é livre se o consumidor estiver em situação de absoluta dependência e submissão. A população não pode ser refém, como está sendo, de extorsão em decorrência de greves, por mais justas e legítimas que sejam as razões dos grevistas. Junto com os grevistas, vêm sempre os abutres. O direito de greve nas democracias não pode ser um direito irrestrito. É preciso haver limites para conter os excessos. A ganância é um defeito moral, um modo mau de ser, porque torna as pessoas indiferentes ao sofrimento alheio. Eis aí a corrupção cívica, a destruição dos valores morais de uma nação. Finalmente, gostaria de lhe dizer que insistimos em discutir tributação e tributos. Precisa fazer a reforma tributária. O tributo deveria ser uma regra igual e equânime para todo mundo, claro, na proporção das diferenças e desigualdades. Por exemplo, nós pagarmos IPVA dos nossos carrinhos, enquanto que os jatinhos aqui no aeroporto Santos Dumont ou as lanchas acantonadas na Marina da Glória não pagarem nada, é uma questão muito estranha. Essa política tributária fomenta mais ainda a luta de cada um tirar o seu quinhão primeiro, levar a sua vantagezinha, levar a sua, ampliar os seus privilégios e benefícios. As discussões da carga tributária deveriam ser feitas para todo o país e não para cada setor e segmento de per se. Gostaria de conversar também, viu, Eliocir, sobre o absurdo déficit orçamentário brasileiro. Gostaria de conversar com vocês sobre a inexplicável problemática das renúncias de receita, principalmente os subsídios, porquanto 85% dessas renúncias foram concedidas sem prazo de vigência e mais de 40% delas sem qualquer avaliação e transparência.
Ah, como gostaria de conversar com vocês sobre a péssima gestão da saúde pública, que mesmo assim anualmente nos impinge gastos que consomem parcelas substanciais de nosso PIB, com resultados tão ruins. A despeito e destaque-se o esforço dos profissionais de saúde. Bem, de muitos deles, da quase totalidade, mas não de todos eles. Senão não teríamos, de vez em quando, o Dr. Bumbum, né? Gostaria de conversar com vocês sobre o gargalo educacional que forma tantos idiotas diplomados nas nossas universidades e analfabetos funcionais nas nossas escolas de ensino fundamental e médio. Gostaria de conversar com vocês sobre a nossa descomunal dívida pública, que fechou o ano de 2017 com 3,55 trilhões de reais. Ah, amigos, como gostaria de conversar com vocês sobre o inchaço extravagante e boçal que assola a máquina administrativa do governo, que cresce sem parar, apesar dos discursos em contrário. Esse inchaço culmina mais carga tributária cada vez mais escorchante para financiar uma máquina pública irracional e incompetente. Um país que não faz poupanças, um país não se faz sem poupanças. Por isso gostaria de conversar com vocês sobre os motivos pelos quais a poupança nacional bruta arrefeceu, caiu tanto significativamente na última década. Ah, e adivinhe mesmo, como gostaria de discutir com vocês sobre a abertura da economia brasileira à concorrência internacional. Ih, entreguista, vão dizer não. Pior do que os monopólios públicos, juventude, são os cartéis e os monopólios privados. Em especial, quando essas privatizações se dão à luz de critérios não muito republicanos, beneficiando sempre os grupos de interesse, os velhos aristocratas rurais, agora transformados em burguesias modernizantes. Ah, como não falar da renitente vulnerabilidade ao tráfico de drogas? E por que não falar do elevado desemprego que atinge o terrível número de 14 milhões de brasileiros? Pior ainda, por que não falar dos 65 mil homicídios que temos? Maior do que os 55 por ano. Nos Estados Unidos, na Guerra do Vietnã, morreram 55 mil americanos. Gente, ninguém fala nos 12 mil suicídios de brasileiros. Antigamente se dizia que suicidavam muito na Dinamarca. Será que atingia 12 mil por ano? Como não falar da real possibilidade de autonomia e independência do Banco Central? Aliás, prevista na Constituição de 67, e logo e prontamente revogado esse dispositivo pelo general de plantão. E tantas coisas mais gostaria de falar. A crise e o Estado adoecem a população. É a volta de doenças há muito erradicadas no Brasil, como o sarampo, a poliomielite, a febre maculosa, que se soma ao aumento desmesurado da mortalidade infantil. O Brasil, já estou terminando agora, o Brasil subsidia o velho em detrimento do novo. O Brasil já foi quase todo interligado, né, Wallace? Quase todo interligado por ferrovias. Entre os anos de 1920 e 1950, havia no país uma malha ferroviária de 20 grandes ferrovias que interligavam o Paraná ao Piauí, Carlos Henrique. O Brasil daquela época já vinha aposentando a Maria Fumaça e substituindo a lenha e o carvão por energia elétrica. Não basta ter ferrovias, elas têm que ser eficientes. As nossas ferrovias hoje, pasmem os senhores, são a diesel. Abandonamos a eletrificação das ferrovias para utilizar o diesel. Eita, país burro, hein? A burrice não tem evaluação. Se a gente começar a olhar criticamente mesmo. Se vamos continuar a subsidiar o petróleo, continuaremos a investir no velho, em vez de investir no novo, que é o elétrico, que é o solar, que é o vento, que são as marés.
etc. 15% do custo do combustível para levar combustível, 15% do custo do combustível é para levar combustível por rodovias, dizem os especialistas. 15%. Veículo elétrico no Brasil, pasmem, é paralisado por uma carga fiscal extra de 43% de ICMS e de IPI. E por que não dizer, isso não é paradoxal apenas, isso é estúpido mesmo. Um dia vamos taxar os carrinhos que estão chegando aí, que não vão precisar de motorista, porque eles não têm motorista, vão ter que ser taxados. Os carros autônomos. O Brasil onera a inovação para subsidiar o velho. Este é a marca de um país obsoleto, que marca passo, que fica para trás. A guisa de conclusão e fecho dessa minha longa elocução, que já que nem de reforma política falei, nem de reforma eleitoral, nem de reforma partidária, gostaria de dizer para vocês que as ideias revolucionárias ou liberais do século XIX e XX, pelo menos projetavam ideias futuristas e um porvir generoso, projetavam melhores condições de vida e até vislumbres prazerosos da ficção científica para os tempos presentes, o tempo que vivemos. Chegamos ao presente. Já dispomos desses recursos reais da então ficção científica, mas absurdamente agora queremos voltar às utopias do passado. E, de novo, a utopia do passado, dos reacionários. Ah, como era bom La Belle Époque. E a utopia do presente, dos revolucionários. Como seria fantástica a aplicação das ideias do século XIX no funcionamento desse século XXI. Ambos, revolucionários e reacionários, se encontram na perspectiva do atraso. A mentalidade radical de um, reacionários, e de outro, revolucionários, converte a política e a gestão num simplismo. Vejam as entrevistas dos candidatos a presidente. E temos 5 candidatos bem cotados. Pior do que os entrevistas, são os entrevistadores, nas perguntas que fazem. Operação Mãos Limpas, Lava Jato. Estou concluindo. Como foi importante na Itália Antônio de Prieto com a Operação Mãos Limpas. Como está sendo importante no Brasil Sérgio Moro, para simbolizar nos dois as figuras de muitas outras personalidades, na Lava Jato. Mas grandes avanços lá e aqui, impensáveis, fantástico. Mas é preciso garantir esses avanços, porque lá nós não podemos permitir o efeito Orloff. Eu sou hoje, eu sou você amanhã. Lá, depois da Operação Mãos Limpas, voltou tudo, a força da contracultura. E ao invés de eleger Antônio de Prieto, se elegeu o Berlusconi. E lá, em vez de eleger o Palestra Tiririca, se elegeu o Partido do Tiririca, que aqui já está dizendo que vai ser candidato a presidente no próximo. Nós não podemos permitir isso. Lá deu problema. Um país que não aprende com a sua história e que não aprende com a experiência do outro, e lá, país do primeiro mundo, está condenado a repeti-la. Experiência não é o que acontece com a gente, é o que a gente faz com o que acontece com a gente. Vivemos hoje um estado de paralisia institucional e, ao mesmo tempo, de ativismo institucional. Todos querem ser protagonistas, atores principais da novela brasileira. Como disse, é o baguncismo institucional. É um estado catatônico, que não dá resposta, de apatia geral, incapaz de atender às demandas. É a anormalidade institucional e comportamental das instituições e dos ocupantes dos cargos, dos dirigentes públicos, da justiça, do legislativo, do executivo, das classes empresariais. Quanto mais omissa a sociedade, mais acachapante será o Estado. Não sei se as nossas eleições vão gerar um novo tempo. Tomara que gerem. É preciso ter o ceticismo da razão e o determinismo da vontade. Vamos caminhar para um caos institucional, para o aprofundamento, certamente, da crise.
E a crise, como dizem os chineses, costuma-se dizer isso, não sei se foram os chineses, foram, Mauro, que diz que crise é sinônimo de oportunidade. Precisamos aproveitar esse caos que vamos atingir, que vai piorar. A crise que se avizinha nos levará certamente à necessidade impostergável de um novo pacto federativo, de uma nova coalizão nacional, de um governo de unidade nacional que não se vê nesses dirigentes e nesses candidatos. Numa coalizão política, em que cada poder realmente cumpra o seu quadrado e não queira realizar o quadrado do outro. O nosso pacto de Moncloa, que tirou a Espanha de 48 anos de ditadura, a união de todas as forças vivas da sociedade para construir um novo caminho que efetivamente caminhe na construção de uma sociedade mais cidadã. A sociedade terá que reverter essa perversão histórica de dependência a um estado de elites descomprometidas com o bem comum. Santiago Dantas dizia que o povo, enquanto povo, cumpre o seu papel, mas que a elite, enquanto elite, não cumpre o seu papel. Isso no tempo dele. Porque agora é preciso que se entenda que nem a elite cumpre o seu papel, mas o povo também não cumpre, porque o povo não é só objeto das desgraceiras que nos atingem. É preciso uma rejeição muito forte ao salvacionismo, aos salvadores da pátria, aos milagreiros, aos pais da pátria, ao paizão, ao pai do pobre, ao padrinho dos banqueiros. É preciso buscar a convergência na divergência. Democracia é o ponto de encontro nas diferenças. É a convergência na divergência para avançar e superar problema. Esse é o nosso desafio. Lenin, Vladimir Ilyich Ulyanov, num trabalho fantástico, O Esquerdismo, a Doença Infantil do Comunismo, ele tinha horror daquela esquerda festiva, sabe, Luiz? Aquela esquerda festiva, daquela esquerda caviar, daquela esquerda Facebook, e também daquela esquerda inorgânica, porque ele achava que isso atrapalhava o processo revolucionário lá na Rússia. Eu agora, tomando com base esse conceito marxista, trago aqui para vocês: o apoliticismo é a doença infantil da democracia. A conquista da plenitude da democracia formal conduz à apatia e ao descaso, ao desinteresse de participação política. A democracia não é um regime pronto. O regime pronto é a ditadura. A democracia é um regime sempre em construção. E o apoliticismo faz parte do processo democrático. A abstenção de participação no voto, a generalização na crítica ao político e a atividade política profissional decorrem do surgimento dessa doença intrínseca à democracia, que estou chamando de apoliticismo. O remédio para o apoliticismo será sempre encontrado na própria democracia. Se cura o apoliticismo com mais democracia, com instituições que funcionem e que se aprimoram, com debate e transparência, com contradição e escolha entre diferentes atores sociais. É preciso que a gente proponhamos ideias do bem comum, não privilégio para alguns. Impregnados por essa cultura de alienação democrática que vive em nosso país hoje, quando o cidadão de bem remete à política sarjeta, a política acaba sendo empolgada pelos cães mais vagabundos, pelos ladravazes mais indefinidos. É um analfabeto político. O administrador, igualmente, se afasta cada vez mais no cotidiano do seu posto de trabalho, de seu compromisso de agente de transformação social, de intervenção nas condições objetivas em que se efetivam as relações na vida laboral, a fim de conduzir a organização a uma realidade mais democrática e cidadã. Vivemos na Idade Média das relações de trabalho, pensamos que já atingimos o estágio evolutivo do humanismo solidário no mundo das organizações. É o superficialismo das relações humanas que nós vivemos. A pior coisa, gente, que o preconceito pode fazer com uma pessoa é fazê-la ser exatamente igual àquilo que o preconceito diz que ela é. A dignidade humana é uma questão de permissão social.
E a organização, gosto de repetir isso porque é verdade, isso é acertado sempre, porque esse é o nosso papel como gestores, como profissionais de administração. A organização que discrimina a mulher, é a organização que discrimina o negro, é a organização que discrimina o portador de deficiência, é a organização que discrimina o homossexual, é a organização que discrimina o idoso, é a organização que discrimina, porque é o reduto mais autoritário da sociedade brasileira. E a ação do administrador, como cidadão e profissional, é transformar essa realidade. Ninguém exerce a cidadania sem exercer um papel político. Muito obrigado.